O cheiro familiar da moqueca da mãe, um perfume denso de azeite de dendê, coentro e pimentão, foi a isca. Sofia sentiu assim que saiu do elevador, um aroma que prometia lar, conforto, um raro domingo de paz na cacofonia de São Paulo. Tinha sido um convite inesperado. Helena, sua mãe, ligara com uma voz adocicada, que Sofia aprendera a desconfiar, falando de saudades, da família reunida, da sua moqueca especial que só ela sabia fazer. E Sofia, exausta após uma semana brutal fechando, um projeto arquitetônico no Itaim Bibi, cedeu. Ansiara por aquela ilusão de normalidade. Agora, parada à porta do apartamento em Moema, onde crescera, a hesitação era um gosto amargo na boca. O verniz escuro da porta de madeira, que ela própria mandara restaurar 3 anos antes, parecia impenetrável. Lá dentro estavam eles, a sua família, a fonte da sua força e a causa da sua mais profunda exaustão. Respirou fundo e tocou a campainha. A porta abriu-se quase de imediato, revelando o rosto tenso de Helena. O sorriso não lhe alcançava os olhos. Sofia, querida, pensei que não vinhas. O abraço foi rápido, os ossos da mãe frágeis contra os seus. Entra, entra. O teu pai está na sala e os teus irmãos estão a chegar. O apartamento estava imaculado, como sempre. Móveis de madeira escura polida, tapetes persas que Sofia ajudara a apagar. Um silêncio pesado que o som da televisão ligada num programa de auditório não conseguia quebrar. Ricardo, o seu pai, estava afundado na sua poltrona de couro favorita, os olhos fixos no ecrã, mas não via nada. Ele apenas levantou a mão, num aceno vago quando ela entrou. Oi, pai. Sofia. A voz dele era um murmúrio, o som de um homem que há muito se rendera a batalhas que nunca tentara lutar. Ela sentou-se no sofá oposto, sentindo-se uma estranha na sua própria história. A campainha tocou novamente, e a energia do lugar mudou drasticamente. Gustavo e Beatriz, os seus irmãos mais novos, entraram como um furacão de ruído e alta importância. Gustavo, com os seus 30 anos e a aura de um artista incompreendido, trazia o cabelo desalinhado e um sorriso preguiçoso. Beatriz, ou Bia, aos 24, era um estudo em perfeição calculada, desde as unhas de gel ao telemóvel de última geração que parecia uma extensão da sua mão. E aí, maninha prodígio, saudou Gustavo, largando-se no sofá ao lado dela, o cheiro a perfume caro e a algo vagamente doce a envolvê-la. Veio ver os pobres mortais? Bia nem sequer a cumprimentou. Passou por ela, deu um beijo estalado na bochecha da mãe e começou a tirar selfies, fazendo beicinho para a câmera. Mãe, a iluminação aqui está péssima. Precisamos de um ring light. O almoço foi servido na mesa de jantar de 8 lugares. Uma extravagância que raramente era usada na sua totalidade. A moqueca estava, como sempre, divina. O peixe a desfazer-se, o molho cremoso, o arroz branco solto. Por um momento, com a comida a aquecer-lhe o estômago, Sofia permitiu-se acreditar na farsa. Talvez a mãe tivesse razão. Talvez eles só sentissem a sua falta. Foi Gustavo quem quebrou o feitiço. Ele empurrou o prato, limpou a boca com um guardanapo de pano e inclinou-se para a frente, os cotovelos na mesa, um brilho presunçoso nos olhos. Então, Sofia, a mãe e o pai têm uma novidade para ti. Queríamos que soubesses por nós, antes de tudo se tornar oficial. Um arrepio percorreu a espinha de Sofia. Ela olhou para a mãe, que de repente estava muito interessada no padrão do seu prato. Olhou para o pai, que parecia ter encolhido dentro da sua camisa. Que novidade! A sua voz soou mais frágil do que pretendia. Gustavo sorriu, um sorriso que não era de alegria, mas de triunfo. Decidimos resolver a questão da herança. Para que não haja confusões mais tarde, sabes como é? Ele fez uma pausa dramática. A casa de praia, em Ubatuba, este apartamento, tudo, fica para mim e para a Bia. As palavras pairaram no ar, pesadas e venenosas. O zumbido distante do trânsito na Avenida Ibirapuera era o único som. O coração de Sofia martelava-lhe nos ouvidos, um tambor frenético e surdo. A moqueca no seu estômago transformou-se numa bola de chumbo. Ela olhou de um rosto para o outro. Gustavo, exultante. Bia, com um pequeno sorriso de desprezo, a verificar as suas notificações. A sua mãe, com uma máscara de resignação forçada. O seu pai, um fantasma à cabeceira da mesa. Desculpem, a palavra saiu como um sopro. O que é que queres dizer com tudo? Foi exatamente o que ele disse, Sofia. Interveio Helena, finalmente levantando o olhar. A sua voz era firme, ensaiada. Eu e o teu pai tomamos uma decisão. Fomos ao notário esta semana. Queríamos que ouvisses diretamente de nós. A casa, os investimentos. Tudo fica para os teus irmãos. Sofia virou-se para Ricardo, o seu último farol de esperança. Procurou nos olhos dele um vislumbre de dúvida, um sinal de que aquilo era uma piada de mau gosto, um mal-entendido terrível. Mas ele continuava a fitar os talheres, a sua mandíbula tensa. O silêncio dele era a mais cruel das confirmações. Finalmente, ele falou, a voz baixa e controlada. Sofia, tens de entender a nossa lógica, disse ele, juntando as mãos sobre a mesa. Tu estás bem na vida, a tua carreira, és uma arquiteta de sucesso. Eu e a tua mãe temos muito orgulho em ti. E o Gustavo e a Bia? A pergunta dela foi um sussurro carregado de incredulidade. Eles ainda estão a encontrar o seu caminho, continuou o pai, sem a olhar. Eles precisam de mais apoio, de uma base sólida. Sofia piscou os olhos, tentando conter as lágrimas quentes que lhe picavam os olhos. Apoio. A palavra soou absurda, oca.
Durante quase uma década, desde que se formara e começara a ganhar bem, ela fora a base sólida daquela família. Em silêncio, assumira os seus fardos financeiros como se fossem uma obrigação sagrada de filha mais velha. A prestação do carro de Gustavo, que ele insistia ser essencial para os seus projetos artísticos. As mensalidades da faculdade particular de marketing de Bia, que ela abandonara no terceiro semestre para se tornar influencer digital. A reforma da cozinha deste mesmo apartamento no ano passado, a troca do telhado da casa de Ubatuba, que ameaçava ruir. Tudo saíra do seu bolso, sem uma única queixa. Aparentemente, nada disso importava. Uma dor aguda, mais cortante do que qualquer outra que já sentira, apertou-lhe o peito. Olhou para os seus pais. Os rostos deles estavam fechados, unidos contra ela. Era uma traição de uma magnitude que ela não conseguia processar. Então esta é a minha recompensa. A sua voz tremeu, mas ganhou força com a indignação crescente. Por ter pago as vossas contas nos últimos 8 anos, pelos 20 mil reais que gastei no carro do Gustavo, pelos 50 mil que investi na casa de Ubatuba no verão passado, vocês não me deixam nada porque eu, ao contrário deles, consegui alguma coisa na vida? Helena suspirou, um som teatral de martírio. É por isso que não queríamos contar-te, Sofia. Tu levas sempre tudo para o lado do dinheiro. Para ti, a família nunca esteve em primeiro lugar. O sangue subiu-lhe ao rosto. As suas mãos fecharam-se em punhos debaixo da toalha de mesa. A família esteve sempre em primeiro lugar para mim, retorquiu ela, a voz baixa e tensa. Cada sacrifício que fiz foi pela família. Porque tu me pediste, mãe, porque dizias que a família tem de se manter unida. Gustavo soltou uma gargalhada de escárnio, recostando-se na cadeira. Deixa de ser mártir. Ninguém te obrigou a nada. Tu gostavas de bancar a heroína. Bia riu-se baixinho, enrolando uma madeixa de cabelo loiro no dedo. Os seus olhos estreitaram-se. Talvez pensasses que se nos inundasses com o teu dinheiro, a mãe e o pai finalmente gostariam tanto de ti como gostam de nós. A crueldade daquelas palavras atingiu-a em cheio, abrindo uma ferida antiga que ela passara anos a tentar ignorar. O silêncio dos seus pais foi a resposta. Eles não a defenderam, não repreenderam Bia. A sua passividade era um grito. Sempre fora assim. Gustavo e Bia eram os tesouros, as suas falhas perdoadas, as suas irresponsabilidades protegidas. E ela, a filha obediente e bem-sucedida, estava ali, após anos de sacrifício, a ser retratada como a gananciosa, a egoísta. Uma raiva fria e lúcida começou a subir dentro dela, queimando a dor e a incredulidade. Sabes que mais, Gustavo? Disse ela finalmente, a voz surpreendentemente calma. Tens razão. Ninguém me obrigou. Ela olhou para cada um deles, demorando-se nos rostos que amara a vida inteira e que agora lhe pareciam máscaras de cera. Mas a partir de hoje, ninguém me vai obrigar a sentir-me culpada por deixar de ser o caixa eletrônico desta família. Ela empurrou a cadeira para trás com um ruído seco e levantou-se. Ignorou os olhares de surpresa. Por um instante, o cheiro da moqueca e do coentro pairou no ar, uma recordação cruel do que ela estupidamente esperara encontrar ali, um almoço de família. Em vez disso, fora atraída para uma armadilha, humilhada e descartada na casa que ajudara a manter. Pegou na sua mala no corredor e abriu a porta da frente. Não olhou para trás. Sofia, espera! A voz da sua mãe era um misto de pânico e raiva. Mas Sofia já estava do lado de fora. Fechou a porta atrás de si. O clique do trinco a soar definitivo, a cortar os laços com as vozes lá dentro. Vozes que naquele momento já não significavam nada. O ar úmido e poluído de São Paulo atingiu-a no rosto. O barulho da cidade, normalmente uma fonte de estresse, pareceu-lhe estranhamente reconfortante, um lembrete de que havia um mundo para além daquelas 4 paredes tóxicas. Entrou no seu carro, o coração a bater descontrolado. As mãos tremiam tanto que mal conseguiu colocar a chave na ignição. E então, sozinha na segurança do seu pequeno casulo de metal e vidro, as lágrimas vieram, grossas, quentes, silenciosas, lágrimas de raiva, de dor, de uma vida inteira a tentar comprar um amor que nunca esteve à venda. Durante a longa e solitária viagem de volta ao seu apartamento, as memórias assaltaram-na. Cada cheque assinado, cada projeto extra, aceite para cobrir uma emergência familiar, cada noite passada a trabalhar enquanto eles viviam confortavelmente, tudo feito em nome de um amor e de um dever que agora se revelavam uma mentira. Como pudera ser tão cega? Quando chegou ao seu apartamento, o espaço minimalista e arrumado pareceu-lhe estranho, como se pertencesse a outra pessoa. Serviu-se de uma dose generosa de cachaça envelhecida, uma que guardava para ocasiões especiais. A lição amarga daquela tarde parecia uma ocasião suficientemente especial. Sentou-se no sofá de linho cinzento, o silêncio do seu próprio lar a envolvê-la, e abriu a aplicação do banco no telemóvel. Lá estavam elas, as transferências programadas. R$ 3.500 para a Ajuda Família, mensal. Mais 800 para o plano de saúde Paz. Brilhavam no ecrã testemunhas digitais da sua devoção tola. Sem hesitar, cancelou ambas. Uma sensação de rebelião silenciosa borbulhou no seu peito quando as confirmações surgiram no ecrã. Transferência cancelada. Pagamento recorrente terminado.
A noite avançou, mas Sofia não dormiu. Repassou a conversa do almoço vezes sem conta, a raiva a dar lugar a uma tristeza profunda e oca. A rejeição não fora apenas financeira, fora fundamentalmente emocional. A sensação de ser a segunda escolha, a filha funcional, mas não a amada, fora confirmada da forma mais brutal possível. Mas no meio da dor, algo novo começou a germinar, uma sensação de liberdade, a compreensão de que o seu valor não era determinado pela aprovação deles. Estava na hora de reclamar a sua vida, de se libertar das expectativas e obrigações que se tinham tornado correntes. Sabia que não ficaria por ali. Haveria telefonemas, discussões, chantagem emocional. Mas aquela tarde fora um ponto de viragem. Jurou a si mesma, no silêncio do seu apartamento, que não voltaria atrás. Acabara a mártir, acabara a salvadora. A partir daquele momento, a sua vida era sua, apenas sua. Terminou a cachaça num só gole, o líquido a queimar-lhe a garganta. Um sorriso amargo curvou-lhe os lábios na escuridão. A sua família convidara-a para almoçar, para lhe anunciar que não lhe deixariam nada. Mas, sem saberem, tinham lhe dado a coisa mais valiosa de todas, a sua liberdade. O som estridente do intercomunicador acordou-a no sofá na manhã seguinte. A luz pálida de um dia nublado em São Paulo filtrava-se pelas persianas. A sua cabeça latejava. Um eco da cachaça e das emoções da noite anterior. Atendeu, a voz rouca de sono. Dona Sofia, é a sua mãe, Dona Helena, aqui na portaria. O estômago de Sofia revirou-se. Não autorizei a entrada, seu porteiro. Ela insiste e diz que é uma emergência familiar. Sofia respirou fundo. Diga-lhe que estou ocupada e que não posso recebê-la. Desligou, o coração a bater depressa. Menos de um minuto depois, o seu telemóvel começou a tocar. Era ela. Sofia ignorou. A chamada foi para a caixa de correio. A notificação de uma nova mensagem de voz apareceu. Contra o seu bom senso, ouviu. Sofia, abre essa porta. Para com este drama. Sabes perfeitamente que não é assim que a família resolve as coisas. A voz de Helena era uma mistura familiar de irritação e vitimização. Um riso seco escapou dos lábios de Sofia. Que irônico. Família, a arma de eleição da sua mãe para qualquer tipo de manipulação. Família só importava quando servia os seus propósitos. Apagou a mensagem e silenciou o telemóvel. Nos dias que se seguiram, o assédio intensificou-se. Primeiro Helena, depois Ricardo, com a sua voz mansa a pedir-lhe para ser razoável. Depois vieram Gustavo e Bia, alternando entre mensagens sarcásticas e exigências descaradas. Não havia um pingo de remorso nas suas vozes. Apenas uma frustração crescente por a sua fonte de rendimento ter secado. Após uma mensagem de voz particularmente venenosa de Bia a acusá-la de ser uma egoísta invejosa que não suportava vê-los felizes, Sofia bloqueou os 4 números. Uma paz estranha e frágil desceu sobre ela. Mas por baixo do alívio, a dor persistia. Uma dor surda e constante, que ela não sabia se algum dia desapareceria. Mergulhou no trabalho como uma náufraga a agarrar-se a uma tábua. O projeto de um novo centro cultural na Avenida Paulista exigia toda a sua atenção. Reuniões, plantas, visitas à obra, tornou-se uma desculpa para ficar no escritório até tarde, para evitar a solidão do seu apartamento silencioso. Passaram-se quase 3 semanas, sem contato direto, e Sofia começou a ter a esperança cautelosa de que eles a tivessem deixado em paz. Foi uma esperança ingênua. Numa sexta-feira à tarde, uma mensagem de um número desconhecido apareceu no seu ecrã. Sofia, sou eu, a tua tia Lourdes. A tua mãe ligou-me. As coisas não estão bem. Precisamos de conversar. Tia Lourdes era irmã do seu pai. Uma mulher pragmática e direta, que sempre mantivera uma distância segura do drama dos Helenas. O seu envolvimento era um mau presságio. Sofia concordou em encontrá-la para um café no dia seguinte. Sentaram-se numa pequena cafetaria em Pinheiros. Lourdes, com os seus cabelos grisalhos curtos e olhos perspicazes, foi direta ao assunto. A tua mãe está a espalhar por toda a família que os abandonaste, que estás a tentar expulsá-los do apartamento porque deixaste de pagar as contas de propósito. Sofia sentiu o ar a faltar-lhe. Isso é mentira. Eu pagava as contas porque eles não conseguiam. Eu nunca os ameaçaria com isso. Eu sei disso, querida, disse Lourdes, pousando a sua mão enrugada sobre a de Sofia. Mas eles estão a reescrever a história. O Gustavo está a dizer que tu sempre tiveste inveja do talento dele, e a Bia que não suportas que ela seja mais bonita e popular. Eles estão a pintar-te como uma vilã amarga e vingativa. A injustiça da situação era sufocante. Anos de sacrifícios apagados. A sua generosidade transformada numa arma contra si. O que é que eu faço, tia? Lourdes suspirou. Eles estão a planear uma viagem a Ubatuba na próxima semana, para começar a organizar a casa. Segundo a tua mãe, acho que é uma provocação. E era. Uma semana depois, Bia postou uma série de stories no Instagram. Ela e Gustavo na varanda da casa de praia, sorrindo para a câmera. A legenda dizia, a desfrutar do nosso pequeno paraíso. Algumas pessoas fariam qualquer coisa por isto, não é? Family first. Herança. A provocação era tão óbvia, tão infantil, que Sofia sentiu mais pena do que raiva. Mas a raiva veio mais tarde.
Sofia tivera de fazer uma viagem rápida a Brasília para apresentar a fase final de um projeto. Foram 3 dias intensos, mas bem-sucedidos. Voltou a São Paulo numa noite de sexta-feira, exausta, mas satisfeita. Arrastou a sua pequena mala de rodinhas pelo corredor do seu prédio, ansiosa por um banho quente e pela sua cama. Mas quando se aproximou da sua porta, o seu coração gelou. A porta de madeira clara estava coberta de pichação. Letras agressivas, a preto e vermelho, formavam insultos. Vaca, egoísta, traidora, sozinha. O choque inicial deu lugar a uma fúria gelada. Só podia ter sido uma pessoa, Gustavo. A sua assinatura artística estava em todo o lado. A pretensão, a crueldade disfarçada de expressão, a cobardia do ato. Ligou imediatamente para a administração do prédio, a voz a tremer de raiva. O síndico, um homem simpático, ficou horrorizado e prometeu verificar as gravações das câmaras de segurança do corredor. Enquanto esperava, Sofia ficou ali, a olhar para as palavras que violavam a segurança do seu lar, sentindo-se exposta e profanada. Na manhã seguinte, o síndico ligou. Dona Sofia, temos as imagens. Foi o seu irmão, Gustavo. Vê-se perfeitamente. O seu estômago afundou-se. Ver a confirmação, a prova visual da traição era de alguma forma pior do que a suspeita. O síndico enviou-lhe o ficheiro de vídeo. Com as mãos a tremer, ela clicou para abrir, e lá estava ele. Gustavo com um capuz a esconder-lhe parte do rosto, mas inconfundível. A forma como se movia, a arrogância no seu gesto enquanto agitava a lata de spray. Havia um sorriso nos seus lábios. Ele estava a divertir-se. Aquilo foi a gota de água. Isto já não era um drama familiar. Era um crime. Era vandalismo. Era uma invasão da sua propriedade e da sua paz. Hesitou por um momento. Era o seu irmão. Entregá-lo à polícia parecia um passo drástico, final. Mas depois lembrou-se do sorriso dele no vídeo, da satisfação cruel nos seus olhos. Lembrou-se das palavras de Bia no Instagram, do silêncio cúmplice dos seus pais. Eles tinham cruzado uma linha. Ligou a tia Lourdes, a voz embargada. Querida, disse Lourdes depois de ouvir tudo, a sua voz firme e sem hesitação. Se não o fizeres pagar por isto agora, ele nunca aprenderá. Proteger um comportamento destes não é bondade, é permitir que ele continue. Tens de fazer queixa. A sabedoria dela deu-lhe a força de que precisava. Naquela tarde, foi a uma esquadra de polícia e apresentou queixa por vandalismo, entregando o vídeo como prova. A reação da família foi explosiva. Mensagens de voz furiosas inundaram o seu telemóvel, de números de amigos, já que os deles estavam bloqueados, a chamá-la de vingativa, desalmada, uma vergonha para a família. Mas por baixo da raiva, havia uma nota de pânico. A súbita e chocante compreensão de que ela estava a falar a sério, de que as suas ações agora tinham consequências reais. Gustavo foi intimado a comparecer na esquadra. A ameaça de um processo criminal pairava sobre ele, a menos que ele pagasse pela reparação dos danos. Foi então que Ricardo, o seu pai, finalmente a contactou diretamente. A sua voz, ao telefone, era frágil, despojada da sua habitual passividade. Sofia, o que é preciso para retirares a queixa? 5.000 reais. Respondeu ela sem hesitar. Era o orçamento exato que recebera para lixar, tratar e envernizar a porta. Isso é extorsão, gritou ele, a sua calma a quebrar-se. Não, respondeu ela, a sua própria voz fria como aço. É o preço das consequências. O Gustavo vandalizou a minha casa. Ou ele paga pela reparação ou lida com a justiça. A escolha é dele. Ele desligou-lhe o telefone na cara. Na manhã seguinte, uma transferência de 5.000 reais apareceu na sua conta. A descrição dizia apenas reparação. Não era um pedido de desculpas. Era o som de uma família a ser forçada, pela primeira vez, a assumir a responsabilidade pelos seus atos. Não sentiu triunfo. Sentiu um cansaço profundo, mas também uma estranha leveza. O ato mesquinho de Gustavo não a quebrara. Pelo contrário, cimentara a sua nova independência. Parada em frente à sua porta, agora limpa e restaurada, respirou fundo o ar do seu próprio lar. A sua família traíra-a, magoara-a, levara-a ao limite. Mas, sem querer, eles tinham-na libertado. E agora ela podia finalmente começar a construir uma vida, nos seus próprios termos, sem dever nada a ninguém, a não ser a si mesma. Os meses que se seguiram foram um exercício de reconstrução, não de uma porta, mas de uma vida. O silêncio da sua família, antes uma ameaça, tornou-se uma tela em branco. No início, era desconcertante. Havia um vazio nos domingos, um silêncio no seu telemóvel em datas comemorativas. Mas, gradualmente, Sofia começou a preencher essa tela com as suas próprias cores. O projeto do Centro Cultural foi um sucesso estrondoso, rendendo-lhe um prêmio de arquitetura e uma promoção a sócia júnior no seu escritório. O aumento de salário foi substancial, mas a verdadeira riqueza era outra. Pela primeira vez, o seu dinheiro era inteiramente seu. Cada real era um tijolo na construção da sua independência, uma prova de que escolher-se a si mesma não era egoísmo, mas sim sobrevivência. Com essa liberdade recém-descoberta, fez algo que adiara durante anos. Comprou uma passagem de avião, não para a Europa ou para os Estados Unidos, como as suas amigas faziam, mas para os Lençóis Maranhenses.
Durante 10 dias, caminhou por dunas de areia branca infindáveis, mergulhou em lagoas de água doce, de um azul impossível, e dormiu em redes, sob um céu tão estrelado que parecia uma pintura. Lá no meio daquela vastidão silenciosa e avassaladora, algo dentro dela assentou. A raiva dissolveu-se na imensidão da paisagem. A dor da traição foi lavada pelas águas frescas das lagoas. Conheceu outras pessoas, viajantes como ela, cada um com a sua própria história, as suas próprias cicatrizes. Conheceu Daniel, um biólogo de Minas Gerais, com um sorriso fácil e olhos que pareciam ver para além da fachada de arquiteta bem-sucedida que ela construíra. Ele não queria nada dela, exceto a sua companhia. As suas conversas, longas e sinuosas, eram sobre a vida, sobre sonhos, sobre o universo, nunca sobre dinheiro ou obrigações. Quando voltou a São Paulo, sentia-se diferente, mais leve. O seu apartamento já não parecia um refúgio, mas um lar. Começou a convidar amigos para jantar, a encher o silêncio com risos e música. Adotou um cão vira-lata de um abrigo, a quem chamou de Rio, e as suas manhãs passaram a ser preenchidas com passeios no Parque Ibirapuera. Tia Lourdes tornou-se uma presença constante e reconfortante. Almoçavam juntas quinzenalmente. Lourdes nunca mencionava o resto da da família, a menos que Sofia perguntasse. E por vezes, a curiosidade vencia. A tua mãe arranjou um emprego a tempo parcial numa loja de decoração, contou Lourdes um dia, mexendo no seu café. O teu pai está a fazer mais horas no escritório, parece cansado. Tiveram de vender o segundo carro. E o Gustavo e a Bia? Perguntou Sofia, a voz neutra. Lourdes deu de ombros. O mesmo de sempre. O Gustavo tem um novo projeto genial, que nunca sairá do papel. A Bia continua a tentar ser famosa no Instagram, mas agora tem de pagar pelas suas próprias roupas e viagens. A casa de Ubatuba está à venda. Precisam do dinheiro. A notícia atingiu Sofia com uma pontada de algo que ela não conseguiu identificar. Não era satisfação, nem pena. Era apenas uma constatação. O fim de um capítulo. A casa onde passara as férias da sua infância. As paredes que guardavam as suas memórias mais felizes, estava a ser vendida para cobrir a irresponsabilidade deles. Numa noite fria de inverno, quase um ano após o fatídico almoço de domingo, o intercomunicador tocou. Era tarde, quase 11 horas. O seu coração deu um salto. Dona Sofia, é o seu pai, seu Ricardo. Ele está aqui embaixo. Diz que precisa mesmo de falar consigo. Sofia hesitou, o corpo tenso. Olhou para Rio, que dormia tranquilamente aos seus pés. Olhou para as plantas que agora enchiam a sua varanda. Olhou para a sua vida, a vida que construíra a partir das ruínas. Deixe-o subir, disse ela, a voz firme. Quando abriu a porta, viu um homem que mal reconheceu. Ricardo parecia ter envelhecido 10 anos. Estava mais magro, os ombros curvados, os olhos fundos e cansados. Ele não entrou. Ficou ali no patamar, a torcer um chapéu nas mãos. Sofia, começou ele, a voz rouca. Eu só queria. Ele parou, engolindo em seco. A tua mãe. Ela não está bem. A pressão arterial está alta. O médico diz que é estresse. Sofia esperou, o coração uma pedra no peito. Sabia o que vinha a seguir, a culpa, a manipulação, o pedido velado. Nós estamos com dificuldades, continuou ele, finalmente olhando para ela. Havia desespero nos seus olhos. A venda da casa de Ubatuba não cobriu tudo. O Gustavo meteu-se em mais uma dívida. Sofia respirou fundo. O cheiro a chuva e a asfalto molhado, a vida janela aberta. Olhou para o pai, o homem que nunca a defendera, que assistira em silêncio enquanto a sua família a devorava, e não sentiu raiva. Sentiu uma tristeza imensa e distante. Eu sinto muito que estejam a passar por isso, pai, disse ela, e a sua voz era genuína, mas a minha resposta é não. Ele abriu a boca para protestar, mas ela levantou a mão. Não, eu construí a minha vida, sozinha. Eu dei-vos tudo o que tinha durante anos, e vocês disseram-me que não valia nada. Eu não posso voltar atrás. Não vou voltar atrás. Ela fez uma pausa, reunindo a sua força. Vocês fizeram as vossas escolhas. O Gustavo e a Bia fizeram as deles. Agora tem de viver com elas, tal como eu tive de viver com as vossas. Lágrimas brotaram nos olhos de Ricardo. Eram lágrimas de autocomiseração, não de arrependimento. Sofia sabia disso. Tu destruíste esta família, sussurrou ele, a sua cartada final. Sofia abanou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Não, pai, eu não destruí nada. Eu simplesmente parei de a manter de pé sozinha. Ela ruiu sob o seu próprio peso. Ela fechou a porta suavemente, deixando-o do lado de fora, no corredor. Encostou-se à madeira, o coração a bater forte, mas não de medo ou de raiva. Batia com a força da certeza. A dor da traição ainda estava lá, uma cicatriz fina e prateada na sua alma, mas já não a definia. Naquela noite, Daniel ligou-lhe de uma expedição na Amazônia. A sua voz, crepitante e distante, encheu o seu apartamento de calor. Falaram sobre o trabalho dele, sobre o dia dela, sobre os planos para quando ele voltasse. Quando desligaram, Sofia foi para a varanda. As luzes de São Paulo estendiam-se abaixo dela, um mar de possibilidades infinitas. Os seus pais tinham tentado puni-la, deixando-lhe nada, mas na sua crueldade tinham lhe dado tudo.
Tinham lhe dado a si mesma. Eles tinham ficado com as casas, os bens, as ruínas de um legado construído sobre o seu sacrifício, mas ela, Sofia, tinha ficado com algo infinitamente mais valioso, a sua vida. E era uma obra-prima que ela estava, finalmente, a desenhar por si mesma.